Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu tenho o grande prazer de toda semana produzir um clipe sobre determinado assunto que julgo do seu interesse. E essa minha vontade também de passar para você informações que poderão ser vitais para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento de sua carreira e também para o seu sucesso. Portanto, hoje eu quero falar com você sobre uma questão que eu considero da mais vital importância: o desenvolvimento e o crescimento de seu país. Na última semana, eu fui surpreendido com algumas notícias que me deixaram, de certa forma, perplexo e, ao mesmo tempo, extremamente preocupado com a realidade brasileira. Um país que tem de tudo para se tornar uma das maiores nações do mundo. E o que nós vemos, na verdade, é uma espécie de um país que caminha para trás, ou que caminha de lado, ou como dizem alguns economistas, um país que somente voa o voo da galinha. Veja essas notícias. A indústria de papel e celulose não investe como gostaria de investir no país, porque não há profissionais em número suficiente. Ontem mesmo eu estava conversando com o presidente de uma grande indústria europeia que atua nesta área florestal e ele me dizia: Gutenberg, nós não podemos crescer porque nós não temos pessoas gabaritadas em número suficiente para executar os nossos trabalhos. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que a China forma por ano aproximadamente 600 mil engenheiros. 600 mil engenheiros. A Índia forma aproximadamente 300 mil engenheiros. A Coreia do Sul forma aproximadamente 80 mil engenheiros. Um país pequeníssimo. E o Brasil forma, em média, 30 mil engenheiros. E esses engenheiros, em geral, vão trabalhar nos grandes bancos de investimentos ou nos grandes bancos de varejo. Então vocês vejam que um país que não tem engenheiros, um país que não forma engenheiros, é um país que não tem futuro, porque ela não desenvolve novas tecnologias. E se você percebe, a tecnologia que nós nos vangloriamos tanto no campo, as grandes máquinas são de origem estrangeira. Os adubos, os produtos químicos, todos são comprados das grandes empresas multinacionais. Então, nós não podemos nos gloriar tanto como nos vangloriamos do progresso da agricultura, porque nós somos um país independente. Então, é fundamental que o país invista em educação de uma forma maciça, competente e eficaz. Você não vai formar homens grandes simplesmente por prepará-los através de cadeias de redes sociais. Ou o estudo virtual. O estudo virtual é importante. Ele pode avançar muito, mas ao mesmo tempo ele não prepara as pessoas como deveria. Há uma grande diferença da presença numa classe de aula e aquela que é feita à distância. Esse é um ponto importantíssimo. Outra manchete de jornal: Brasil vai para o fim da fila da competitividade global. Isto é, o Brasil não é competitivo. O Brasil não é competitivo. O Brasil não é competitivo.
E o que é que nós estamos fazendo? Nós pegamos aí 5 bilhões do orçamento e colocamos nas mãos de partidos políticos. Aí veja o que acontece. Uma deputada é caçada porque ela usou dinheiro que era para fazer campanha eleitoral para se produzir, para fazer harmonização. Uma deputada dessa deveria ser presa, porque ela está roubando a oportunidade de um menino pobre de estudar, de se formar, de crescer e de vencer neste país. Um outro comprou helicóptero, está preso. Felizmente está preso, mas quantos dias ele vai ficar na prisão? Agora, quantos exemplos nós temos e ouvimos todos os dias em nossas televisões de situações como essa? A nação que verdadeiramente tem compromisso com a educação deveria se levantar e protestar contra esse tipo de ajuda a políticos. Se você quiser servir ao seu país, você tem de servir de bom grado, porque você quer construir uma nação forte, não porque você quer enriquecer. Mostre-me um político neste país que não ficou rico. Ele chega lá pobre, mas sai de lá rico, milionário. Como? Com um salário de deputado? Não, com as falcatruas que ele engendra. Isto não é realidade. Veja a outra notícia aqui. Brasileiros têm baixo desempenho no pensamento criativo no PISA. Isto é, quase 50% dos estudantes em nível médio neste país não pensam, não sabem pensar. Ora, nós já sabemos por experiência e por conhecimento que a criatividade, o pensar é super importante para o homem, para uma sociedade e para a nação. O próprio Thomas Edison, grande inventor, ele dizia que o homem faria qualquer coisa para não pensar. O homem faria qualquer coisa para não pensar. Por quê? Porque pensar exige foco, concentração, pesquisa, estudo, comparação, crítica. E digo mais, não sei se ainda prevalece esta cultura na IBM, mas eu me lembro que até bem pouco tempo atrás, na mesa de cada gerente da IBM no mundo inteiro, tinha uma placazinha que dizia a seguinte expressão: pense, pense, pense. E de onde surgiu essa cultura? Do seu fundador, o Sr. Thomas Watson Sr., que foi o grande criador desta grande empresa que ainda hoje domina o mundo. Portanto, pensar é fundamental. Aí você vai perguntar para mim, Gutenberg, como é que nós podemos formar uma nação criativa, um povo criativo? Bom, eu pensei sobre várias coisas que você pode fazer, ou que nós poderemos fazer. Naturalmente que a educação é fundamental. Educa o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ficar velho não se desviará dele. Ou então, como já repeti aqui inúmeras vezes, citando Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro, onde ele dizia que a suprema santificação da linguagem humana, abaixo da prece, está na educação da mocidade. Então a educação é fundamental. E a educação, infelizmente, nós pais estamos transferindo a nossa responsabilidade para professores que nós não conhecemos o seu background, não conhecemos a sua cultura, não conhecemos a sua capacidade intelectual. Na quinta-feira eu estava conversando com uma executiva e ela estava me falando do problema com seu filho. Um rapaz bonito, elegante, inteligente, mas muito procrastinador, muito apático com as coisas. E ela me dizia: Gutenberg, o que é que eu posso fazer para tornar o meu filho mais agressivo, mais dinâmico?
E eu disse, só existe uma maneira, é educar. Educar bem. E esta educação, ela começa no berço. Não é quando ele é um rapaz. Depois dos 7 anos de idade, a personalidade de uma criança está formada. Aí vem a influência dos colegas. Então, a educação é o número 1. 2. Incentivo à leitura. Hoje eu sei, por experiência, que em quase todo lar brasileiro tem um home theater. Mas, se você pedir para que o seu amigo mostre a sua biblioteca particular ou familiar, se ele lhe apresentar 10 livros, é muito. É muito. Ora, você não constrói um país sem livros abertos. Drummond dizia que quando você lê, você nunca morre. Mark Twain dizia que quando o homem não ler, quando uma mulher não lê, ele não tem qualquer vantagem, ou não leva qualquer vantagem sobre aquele que não sabe ler. Então a leitura é fundamental, fundamental. O Brasil hoje tem mais igrejas, mais bares do que livrarias e escolas. Ora, como é que você quer construir um país sem educação? Como? Olhe o exemplo do Japão, olhe o exemplo da Coreia do Sul, olhe o exemplo da China. Imagine você, em 1975, a economia da China era inferior à do Brasil. Hoje, a China domina diferentes setores globais em competitividade e se tornou a segunda economia do mundo. E como eu já disse em clipe anterior, eu acho que em pelo menos 10 anos a China ultrapassará a força econômica dos Estados Unidos. E o Brasil onde está? Na mesma situação. As cabeças que reinaram há 20 anos atrás no Brasil são as mesmas hoje. Só que elas estão enferrujadas e estão discursando os mesmos discursos que fizeram há 30 anos atrás. E o mundo, por acaso, não evoluiu? Evoluiu, mas eles não evoluíram porque eles não estudam. Vocês devem se lembrar de um presidente que dizia que não estudava porque dava sono. Outra vez ele foi fotografado com um livro, ele lendo um livro de cabeça para baixo. Você deve se lembrar disso? Ora, como é que você vai construir um país sem exemplos? Como? Você não vai construir. Um outro ponto que eu acho fundamental é a leitura. Você tem que ler. E tem que ler todo dia. É um hábito. É como quem come. Se o seu corpo físico necessita de exercício, necessita de alimentação, necessita de um bom repouso, a sua mente necessita também de uma boa leitura, um bom livro. Daí porque, quando eu tinha um programa de televisão, alguns anos atrás, o meu mantra era o seguinte: abram os livros, abram os livros, abram os livros, porque quando você lê um livro, você viaja pelo mundo inteiro sem tirar os pés do chão. Você conversa com as maiores autoridades do mundo. Eles não te criticam, eles não te cobram nada, mas lhe ensinam tudo. Então a leitura é extremamente importante. Eu acho que não existe algo que me deixe mais triste no meu trabalho. Eu já falei isso aqui outras vezes. Quando eu pergunto a um executivo o que é que ele está lendo, e ele diz para mim: Gutenberg, eu não tenho tempo para leitura. Ou ele diz: Gutenberg, eu não gosto de ler, não tenho hábito da leitura. Outros dizem: o livro está muito caro. O livro está muito caro. Quando ele diz para mim que o livro está caro, eu normalmente digo: então, experimente a ignorância. Porque um homem que não lê, ele não tem cultura. É um homem de um livro só, como escrevi em livros anteriores. Terceiro ponto, para você desenvolver a sua criatividade: viajar.
viajar por lugares desconhecidos, explorar novos lugares, novas cidades, novos estados, novos países. É muito comum neste país o indivíduo viaja para Miami ou para Orlando especificamente, e quando ele volta ele diz que conheceu os Estados Unidos. Mentira! Ou quando ele vai a Nova York ele diz que conheceu os Estados Unidos. Mentira! Ou quando ele viaja a Los Angeles ele diz que conhece. Mentira! Ele não conhece o país. Conhecer o país é você mergulhar, entrar nas entranhas do país para ver como aquelas pessoas vivem. Eu falo isso com autoridade. Eu gosto muito de viajar. Eu conheço quase 60 países no mundo. E um país que eu mais conheço é os Estados Unidos. Eu conheço aproximadamente 36 estados da América do Norte. Dirigindo, não foi voando não, dirigindo. E não existe coisa mais fascinante do que você conhecer um país pelas suas entranhas, para ver como o povo vive, o grau de religiosidade, o grau de ensino, de educação, a culinária, a arquitetura, a educação em geral, os costumes, as leis, a história, a política, etc, etc, etc. Então, viajar é um grande instrumento para você se desenvolver o seu pensamento criativo. Há uns 5, 6 anos atrás, eu viajei com a minha mulher do estado da Pensilvânia até lá em cima, perto do Canadá, no Maine. Subi e desci de automóvel. Na descida, nós visitamos a Universidade de Harvard, visitamos o MIT, visitamos algumas escolas famosas daquela região. Impressionou-me tremendamente a biblioteca de Harvard. Uma biblioteca com aproximadamente 350 milhões de volumes. 350 milhões de volumes. Uma coisa fascinante. A segunda coisa que me fascinou muito foi a quantidade de estudantes estrangeiros, chineses e japoneses, que eu até pensei que estivesse no Japão ou na China. Mas não, são essas nações investindo na educação, indo para os centros onde você tem os maiores pesquisadores, os maiores professores, os maiores catedráticos, a abundância de literatura. Aí aqui quando você, como já repeti, vou repetir agora outra vez, o Brasil é um país que tem mais igrejas do que bibliotecas. Isso para mim é vergonhoso, porque se você avaliar o nível de muitas dessas igrejas, elas estão povoadas por pessoas que não leem, elas nem sequer sabem ler a Bíblia. Eu estava vendo recentemente um pastor de uma dessas igrejas neopentecostais dizendo que ele orou pela filha de um pastor que estava com o seu peso bem acima, e ela, no instante da sua oração, ela perdeu 23 quilos. E a multidão vibrou, gritando aleluia, aleluia, aleluia. Imagine isso. Um outro que dizendo que falou em línguas num galinheiro, e de repente, como ele não entendia o que elas estavam falando, chegou um galo e começou a falar, a dizer o que é que elas estavam dizendo. Quanta mentira esses caras citam descaradamente para enganar as pessoas e tomar o dinheiro delas. É uma vergonha, é uma vergonha. Eu fico revoltado, porque eu sou de origem protestante. Eu vim da linha presbiteriana. Então eu sei que é fundamental estudar para você poder compreender aquilo que a religião lhe ensina, até em nível de comparação. Eu sugiro a todos vocês, eu peço a todos vocês que me escutam, que leiam, que abram os livros, que viajem, que pesquisem,
que pensem criticamente. Não tenham medo de verbalizar as suas ideias. E como eu sempre digo, onde você estiver e você encontrar duas pessoas que pensam sobre o mesmo assunto, uma é plenamente dispensável. Então, à luz da abertura deste meu clipe, que acentuei a dificuldade do Brasil, para o seu crescimento, é fundamental que nós ergamos a bandeira do conhecimento, da sabedoria. Até porque, como dizia Salomão, o conhecimento e a sabedoria valem muito mais do que o ouro, a prata, e muito mais ainda, a sabedoria prolonga os seus anos de vida. Portanto, se você é um profissional comprometido com a sua carreira, eu peço a você encarecidamente, vá para os livros, abra os livros, leia, estude, e você tornar-se-á um expert, e certamente será reputado como tal por toda a sociedade. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero que esta minha prédia possa contribuir para despertar em você a curiosidade pelos livros. Além disso, peço que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou, se você tiver interesse, invista em algum dos meus livros, como Empregue o Seu Talento, Vulnerabilidades de um Executivo, Guia de Sobrevivência Corporativa, ou então Cartas de um Coach Executivo a seu filho. Eu tenho vários outros. E gostaria também de pedir para que você lesse os meus posts, que publico todos os dias nas redes sociais. Todo dia eu estou trazendo um assunto diferente que seja do seu interesse, a fim de ajudá-lo a avançar em sua carreira. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!